e novamente eu desejo um excelente dia para quem chegou aí depois. Tenha um excelente dia para quem está chegando. Tenham todos aí uma feliz Semana Santa. Deixa eu mostrar aqui então, para quem está chegando aí depois, né? Chegou o Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, o outro colega, né? O Daniel também chegou por aí. A Natália e o Jonatas. Bom dia a todos. Vamos começar então resolvendo os nossos exercícios. Como eu falei para vocês, a ideia da aula de hoje é que a gente resolva todos os exercícios e sane todas essas dúvidas acerca da parte de metodologias clássicas e a parte específica de metodologias ágeis. Então, acessem, por favor, caso vocês não queiram visualizar minha tela compartilhada aí, acessem, por favor, a lista de exercícios, especificamente na página 2, onde a gente vai tratar, aliás, página 2, desculpa, página 3, tá? E em cima dela a gente vai já começar aqui a resolver os nossos exercícios. Então, mais importante que saber o gabarito, se é errado, se é certo, se é a letra C ou se é a letra B, é saber o porquê aquela resposta está certa e porque as demais estão erradas, né? Para quem nunca fez a atividade comigo, a atividade, eu até coloquei lá os detalhes, né, de como é a atividade dentro do Moodle, vocês vão ter 2 tentativas para resolver, sendo que vai valer a maior nota, independente de quando você a obteve. Se você fez a primeira tentativa e obteve 1 ponto, fez a segunda tentativa e obteve 0,5, você vai ficar com 1 ponto. Se acontecer o contrário, você fez a primeira tentativa e teve lá 0,7, e na segunda você teve 1 ponto, você vai ficar com 1 ponto também. Então, independente da tentativa que foi obtida a maior pontuação, vale a maior pontuação. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, então, questão 10. Então, nessas primeiras questões aqui, a gente vai tratar, como eu falei, das metodologias que estudamos, né? A espiral, a cascata, a prototipação e principalmente o RUP. Ao final dessa primeira parte da lista, temos as questões abertas, que foram aquelas que eu resolvi em sala de aula. Então, eu deixei aqui no início as questões que são questões objetivas, que foram questões retiradas de concursos públicos, que é importante para a gente ver exatamente como é que isso é cobrado no mercado afora. E aí alguém pode perguntar assim, né? Eu tecei um comentário: professor, a minha ideia não é estar preparado para concurso público, porque, primeiro, que não está tendo concurso público agora, e a minha ideia não é ser funcionário público. A minha ideia é, por exemplo, trabalhar na iniciativa privada ou numa fábrica de software. Então, colocando essa observação, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: ainda que vocês venham fazer uma seleção, e aí quem fez seleção aí nesse período aí, nesses últimos dias, nesses últimos meses, deve concordar comigo, que no momento em que você vai para uma seleção de uma iniciativa privada, geralmente essa seleção ela é composta pelo menos de 3 partes, né? Uma parte que você tem um filtro do seu currículo, depois você tem uma parte de entrevista, e uma outra em que você faz alguma seleção. Essa seleção, muitas vezes, ela é feita por meio de uma prova. E adivinha de onde é que eles pegam as questões de prova para você estar fazendo a sua iniciativa privada, ou para concorrer na sua iniciativa privada a um cargo? Exatamente isso. As empresas particulares, elas usam o banco de questões de concurso público também para elaborar esses questionários, essas provas. Então, fazer questões de concurso público, ele não somente prepara você para ingressar num cargo público, caso você queira, mas também prepara você para fazer provas de seleção para iniciativa privada, para estágio, e ainda para quando você quer fazer, por exemplo, uma certificação ou algo similar, tá? Então, é por isso que eu trago aqui questões de concurso público e questões de prova de certificação. Algumas questões vocês vão ver lá no Scrum e do XP, da Scrum especialmente, elas são questões advindas de provas de certificação. Então, sem mais delongas, vamos aí. Questão 10. Vocês podem fazer as anotações, aconselho vocês a fazerem as anotações, colocando aí o número da questão e o conteúdo. Vocês poderão fazê-lo, para quem usa aí o Google, utilizando o Google Keep, ou o concorrente dele, né, o Evernote. É uma boa forma de você ter como é que a gente fala, uma associação entre a questão e a resposta. Questão 10. Dos diferentes modelos para ciclo de vida e desenvolvimento de um software, é correto afirmar que
O modelo espiral é sequencial. O modelo em cascata é menos flexível. A fase de especificação dos requisitos pode estar ausente do modelo. A fase de implementação é sempre a última. E o modelo em cascata é o mais recente e complexo. Então, vamos por partes. Primeiro, modelo sequencial. Aliás, modelo espiral. O modelo espiral, ele é sequencial? O que vocês acham? O modelo espiral, ele é sequencial? Não, exatamente. O modelo espiral, ele por si só, ele é um modelo que trata a parte específica de desenvolvimento em que você pode paralelizar as suas ações. Então, se eu pego aqui, por exemplo, deixa eu baixar aqui, né? Se eu pego aqui, por exemplo, a figura de um... Deixa essa figura aqui tá muito ruim. Deixa eu pegar uma figura melhor aqui. Só um minuto. Então, tá aí. Se eu tenho um modelo em espiral, o que esse modelo me diz? Que, primeiro, que ele é separado em 4 fases, né? A fase em que eu faço planejamento, a fase em que eu faço análise de risco, a fase que eu faço a implementação e uma fase em que eu defino os objetivos. Então, inicialmente, eu defino o que será o meu projeto, eu obtenho os requisitos que vão ser avaliados, depois eu faço uma prototipação e uma avaliação de risco em relação àquilo que eu propus, ou aquilo que eu obtive, e depois eu vou desenvolvendo o meu projeto, fazendo a especificação de testes, criando os componentes, até o momento em que eu entrego isso para o meu usuário, com a avaliação do mesmo. Então, a gente poderia dizer que temos uma fase de levantamento de requisitos, uma fase de análise de risco, uma fase de engenharia e uma fase aqui de avaliação do meu cliente. E ela, a metodologia espiral, ela não é sequencial, na verdade, ela mostra como é que as coisas devem ser executadas da forma que eu coloco a minha execução em relação às fases. Então, por exemplo, se eu faço o primeiro ciclo aqui, eu tenho a versão 1. Se eu faço o segundo ciclo, eu tenho a versão 1.2, versão 1.3, versão 2.0. Então, a ideia é que você tenha o desenvolvimento do software quase que um tijolinho por vez, né? Por isso é que ele é uma metodologia conhecida como iterativa e incremental. Então, o erro de falar que espiral é sequencial é por conta disso. O modelo em cascata é o menos flexível, perfeito. Dos modelos que a gente tem, o modelo em cascata é o menos flexível. Por quê? Porque ele exige que todas as fases estejam terminadas para que eu consiga executar a próxima. Lembrando, né, que lá nos requisitos colocados no modelo em cascata, o que a gente tem? Primeiro, o levantamento destes requisitos, depois, uma análise em relação aos requisitos propostos, e depois uma parte relativa ao projeto, à implementação, e assim por diante. Então, no desenvolvimento específico do meu projeto, se eu trabalho ele com a cascata vai exigir que cada uma das fases esteja concluída para eu passar para a próxima. Por isso é que ele é menos flexível. Então, essa daí é a minha resposta correta. Seguindo, vamos colocar os outros, né? A fase de especificação de requisitos pode estar ausente do modelo? Bom, é errado. Não há que se falar isso, né? O modelo que é colocado em relação ao desenvolvimento de um software, todo modelo de desenvolvimento, todo framework de desenvolvimento, toda metodologia tem que ter pelo menos 4 etapas. Uma etapa em que você diz o que você vai fazer, que são os requisitos. Uma etapa em que você faz o projeto em relação a isso, ou a sua análise. Uma etapa em que você desenvolve e testa. E uma etapa em que você entrega. Então, qualquer modelo de desenvolvimento de software, sempre você vai encontrar uma fase de requisito. Você sempre vai encontrar uma fase de desenvolvimento. Então, por isso, a letra C está errada, porque a fase de especificação de requisitos, ela tem que estar presente em qualquer modelo, ainda que seja o clássico, o espiral, prototipação, e assim por diante. A fase de implementação é sempre a última do modelo. É errado, porque nós temos, por exemplo, na prototipação, a fase de implementação, ela não é a última, né? Na própria espiral, a gente vê que a implementação, ela é a terceira fase, não a quarta, né? Então, a implementação está aqui, ó.
nessa parte específica aqui de código, que é quando eu desenvolvo de fato. Depois desse desenvolvimento, ainda tem a parte de integração, né? Vamos colocar assim, a parte de avaliação por parte do meu cliente. Então, a implementação ela não é a última, até porque nós temos fase de manutenção e assim por diante. O modelo em cascata é o mais recente e o mais complexo. Bom, é errado porque o modelo em cascata é o primeiro modelo coletivo, vamos colocar assim, ou padrão, para desenvolvimento de software. Não quer dizer que ele tenha sido o primeiro, tá, galera? Não é. Antes do modelo em cascata existir, existiam outras metodologias, só que elas não eram padronizadas. Então, o que nós temos é que o modelo cascata, ou a metodologia cascata, ela é bem antiga e ela é realmente, como é que fala, um padrão em relação à questão de desenvolvimento, mas ela não é ou não foi a primeira. Ela é, sim, a primeira metodologia colocada como padrão, mas não foi a primeira metodologia desenvolvida. Então, aí, a questão B, tranquila, né, bem fácil. E aí, a ideia é essa, Qual a ideia da resolução de exercícios também? Ela é um complemento, melhor falando, das aulas, porque em algumas partes do conteúdo teórico das aulas, quer seja nos slides, quer seja no material adicional que eu coloco lá para vocês, eu não faço essa abordagem em sala de aula. E aí, alguns tópicos, eles são colocados aqui, de fato, na própria resolução. Então, a resolução de exercício, ela não é meramente uma entrega de gabarito, tá? Ela é uma aula também em relação àquilo que a gente tem ao conteúdo. Então, seguindo, qualquer dúvida, se não ficou bem entendido, se a explicação não ficou clara para você, não hesite aí em colocar no chat, não hesite em colocar e me interromper, tá? Eu vou seguindo aqui à medida em que eu vou resolvendo. Se ninguém falar nada, é porque eu entendo, subentende-se nesse caso, eu vou inferir que vocês não têm dúvida. Então, vamos lá. Questão 11 aqui conta uma historinha de uma determinada empresa, e a gente tem que pegar algumas palavras-chave aqui para determinar qual é a resposta correta. Então, vamos lá. A empresa Só Novatos desenvolve o sistema há pouco tempo e, como padrão, sempre utilizou o modelo cascata. Então, eles não têm experiência em desenvolvimento de projeto. Alguns clientes ficaram insatisfeitos com produtos desenvolvidos por não estarem de acordo com as suas necessidades. Atualmente, está desenvolvendo sistemas muito maiores, com duração de vários anos e com requisitos ainda instáveis. O próprio processo de desenvolvimento da empresa também está em reformulação. Assim, a adoção de um modelo de ciclo de vida está sendo elaborada pela empresa. A intenção é principalmente gerenciar riscos, então está aqui as primeiras palavras-chave, e poder revelar constantemente o processo ao longo do projeto. Então está aqui a segunda frase-chave, vamos colocar assim. O que permitiria correções nesse processo ou até a mudança do tipo de processo. Bom, então eles querem um padrão de desenvolvimento de software, uma metodologia que trabalhe com requisitos que sejam estáveis, ele precisa trabalhar com uma metodologia que seja adequada com a cascata, né, porque era isso que eles utilizavam, e eles precisam avaliar isso de acordo com o projeto, porque a gente tem uma série de insatisfações colocadas pelos clientes. Então, quais desses modelos colocados aqui embaixo eu vou ter? Trabalho com requisitos instáveis, gerenciamento de riscos e avaliação constante do projeto. Então, vamos lá. O RAD. RAD, a gente nem chegou a ver em sala de aula, mas ela também é uma metodologia, tá? É uma metodologia de desenvolvimento de software que permite você, de maneira, como é que a gente fala? Como o próprio nome diz, né? De maneira rápida, você entregar um protótipo ou mesmo uma funcionalidade para o meu cliente. Então, ao invés de eu fazer a documentação em específico, eu já vou para o código-fonte, já entrego para o meu usuário alguma funcionalidade e o usuário já faz a aprovação em cima daquilo que eu já desenvolvi. Essa metodologia não foi para frente, né, porque ela tinha uma série de problemas em relação aos gastos, em relação aos custos, porque você, para entregar um protótipo funcional, você leva tempo, você gasta, e aí, se esse protótipo ele for descartável, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, por isso, essa metodologia não foi muito para frente, até por isso ela não foi e não é muito utilizada, mas também é uma metodologia. A metodologia espiral, bom, a metodologia espiral, primeiro, ela é para trabalhar com requisitos instáveis, perfeito. A metodologia espiral tem análise de risco?
né, daquela figura que eu coloquei aqui para vocês, a metodologia espiral, ela trabalha com riscos? Então, vamos voltar aqui à figura. Deixa eu colocar ela menorzinha aqui. Então, a metodologia espiral... Opa, não vou ter como colocar na mesma página, então deixa eu colocar aqui. A metodologia espiral, ela traz, embutida dentro dela, de fato, né, porque se está embutida, está dentro, então ela traz dentro dela uma questão específica de gerenciamento de riscos que até então não existia em outras metodologias. Então, na segunda fase da metodologia espiral, eu tenho aí uma análise de risco. E pelo RUP, utilizar a espiral como uma base para a sua implementação, principalmente para a implementação das suas disciplinas e das fases, o que que a gente tem? A gente tem que o RUP e a espiral são as únicas metodologias que tratam especificamente do risco. Então, quando se falar em riscos, gerenciamento de risco, análise de risco, tratamento de riscos, a gente está falando ou da metodologia espiral ou da metodologia RUP, tá? Do processo de desenvolvimento RUP. Então, aqui a resposta correta para essa questão é a espiral. Vamos ver as outras. Extreme Program ou XP. Bom, a XP, ela é também utilizada para... Extreme Program. Ela é também utilizada para requisitos instáveis e ela é excelente para você fazer uma variação constante em relação ao seu projeto. Só que ela não tem o gerenciamento de riscos. A prototipação a gente já viu, né? Só apaguei aqui a letra D. A prototipação ela não trabalha com gerenciamento de risco, por isso ela não está errada. E também temos o modelo em V. O modelo em V, a gente também não viu em sala de aula, ele é um modelo que o gráfico dele se assemelha a um V, onde eu tenho a parte de desenvolvimento de requisitos, até uma parte de design, e todas elas são relacionadas com testes. Então, o modelo em V, ele permite com que você, a cada implementação, você faça uma avaliação dos testes relacionados a essa avaliação. Então, quando eu tenho o modelo em V, o que se preconiza, o que se tem de referência, é que esse modelo ele vai ser avaliado sempre por meio de um teste. Então, está aqui o modelo em V. Ele também não é utilizado na prática, ele é um modelo teórico proposto lá pelo Somerville, lá no Presma, em que ele tem como foco a parte de testes. Como a XP trouxe para a gente o TDD, que é o desenvolvimento orientado a teste, o modelo em V, que é essa metodologia aí, ela acabou sendo absorvida pelo TDD. Não quer dizer que o modelo em V seja um desenvolvimento orientado a testes, mas o desenvolvimento orientado a testes substituiu essa questão da modelagem em V. E aí eu poderia até dizer para vocês que o modelo em V ele é um modelo teórico, bem teórico, apesar de estar focado bastante em testes, ele acabou não avançando. Por isso que a gente acaba não o estudando. Bacana? Mas aí fica só para curiosidade saber como é que é esse modelo em V. Tá? Se você quiser um modelo que trate a parte de testes, o melhor é você ir para o TDD, tá? Que é o desenvolvimento orientado a teste. Estou colocando aí no chat. Então, deixa eu colocar aqui, né? É isso aí. Cada vez que vocês tiverem qualquer dúvida, vão me colocando aqui. Então, deixa eu escrever aqui, então, no TDD. Desenvolvimento orientado a testes. Então, Daniel, a prototipação não seria o modelo mais caro, porque nós temos orientado a testes. Dentro da prototipação, a gente tem um tipo de prototipação que é a prototipação descartável. Então, se eu pego, por exemplo, o protótipo que é feito a partir do meu código-fonte, assim como era o RAP, aí sim, acho que é por isso que você deve estar colocando essa sua observação. Se todos os meus protótipos fossem realizados utilizando a linguagem de programação que eu vou trabalhar no meu sistema ao final, aí sim a prototipação seria muito cara. Só o que acontece na prototipação é que a gente pode ter a prototipação descartável, ou seja, eu posso desempenhar ou escrever uma tela utilizando o PowerPoint, eu posso utilizar uma ferramenta chamada Paint. Então, a prototipação, ela não se torna cara, porque eu posso usar outros recursos que não sejam de linguagem de programação para entregar um protótipo. Então, a ideia da prototipação, inclusive,
é essa, né? É fazer com que você tenha uma visualização de funcionalidades muito similar àquilo que você vai ter na entrega final do seu projeto, só que de uma maneira mais barata e mais rápida. Bacana? Então, por isso a prototipação ela não é mais cara. De todos esses que a gente estudou, a mais cara é a cascata. Ah, pois não? Ah, bacana. Pensei que tivesse falado comigo aí. Então, a prototipação é a mais cara, tá? Prototipação, desculpa, não. A cascata é a mais cara. Sim, perfeito. A gente vai resolver todas as questões, vamos resolver, inclusive, as da metodologia clássica. Então, em cada uma delas, eu vou sempre tecer o gabarito, vou descrever o gabarito e vou descrever também as observações colocadas em cada uma delas e vou complementando. Né? Eu falei no início da aula aí que a ideia não é simplesmente entregar o gabarito, né, para saber se é a letra A, B, C e assim por diante. A ideia é fazer um complemento de aula em relação àquilo que a gente tem dos nossos assuntos, tá? Então, a ideia é essa mesmo. Sim. Não, a gente começou agora, a gente resolveu 2 questões até agora. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a metodologia cascata, né? Que eu usei lá para fazer a explicação quanto a esse aqui. Então, aqui, a nossa resposta é espiral. Por quê? Porque é a única que trata a parte de gerenciamento de riscos e instáveis ao mesmo tempo. Tá conseguindo me ouvir, Madalena? Acho que a Madalena não consegue me escutar também. Se está falhando, tenta entrar na sala novamente. Aqui, para mim, eu tô com, deixa eu me ver, tô com 7% de banda. Então, tá bem tranquilo aqui para mim, em termos de banda, de upload e download. Eu tenho apenas 7% de uso da minha banda. Então, aqui, para mim, não tem gargalo, não. Seguindo, questão 12. Opa, obrigado pelo feedback aí, Daniel. O modelo cascata é considerado o avô de todos os ciclos de vida de sistemas e propõe que, antes de produzir linha de código, deve-se fazer um trabalho detalhado de análise e de projeto. Bacana, perfeito isso aqui. De forma que, quando o código for efetivamente produzido, esteja o mais próximo possível dos requisitos do meu cliente. Então, eu levanto os requisitos, faço análise, faço o projeto da forma que vem colocado. Então, vamos ver aqui o que é verdade em relação ao modelo em cascata. Primeiro, o modelo cascata é dirigido por documentação, já que ela determina se as fases foram concluídas ou não? Sim, perfeito. O modelo em cascata, ele tem que a conclusão de cada uma das fases se dá por meio da entrega do produto daquela fase. Como ele é orientado à documentação, entende-se que o produto de cada uma das fases é a entrega da documentação da própria fase. Então, no final da análise, no final dos requisitos, eu tenho um documento de requisitos, no final da análise, eu tenho um projeto de arquitetura, no final do projeto, eu tenho a arquitetura do meu projeto, né, a especificação de projeto do meu sistema, ao final da implementação, eu tenho o próprio código-fonte, assim por diante. Então, o item 1 está correto. Prever uma atividade de revisão ao final de cada fase, para que se avalie se o projeto pode passar para a fase seguinte. Perfeito. Por que ele faz isso? Porque eu não posso voltar para a fase anterior. Então, não existe na cascata a ideia de você voltar a uma fase. A ideia da cascata é que você tenha uma implementação, essa implementação, uma vez realizada, ela vai para a fase seguinte. E aí, para a fase seguinte, e assim por diante, você não volta às fases anteriores. Tem fases sequenciais, ou seja, com o passar do tempo, o processo de desenvolvimento passa de uma fase a outra, como requisitos, análise, programação, teste e implantação. É exatamente isso, né? Se vocês pegarem aqui o desenho da cascata, que estão lá nos slides, vocês vão ver que é exatamente isso aí. Requisito, análise, programação, teste e implantação. Faltou só projeto aqui, mas isso não invalida a questão. Lembrando que incompleto não é errado. São produzidos resultados tangíveis até a fase de codificação, pois sempre são estabelecidos requisitos completos antes dessa fase. Bom, quem dera, né? Quem dera a gente tivesse todos os requisitos colocados de maneira completa
em todas as fases da cascata. Não é assim que acontece, isso não acontece, não é simplesmente na cascata, mas não acontece em qualquer uma das metodologias. É por isso que as metodologias ágeis têm sucesso que tem por conta disso, porque a gente trabalha com levantamento de requisitos sempre instáveis, sempre colocados de maneira que não sejam completos, né? A gente costuma dizer que eles são instáveis porque eles são incompletos também. Então, neste caso, o item 4, ele não é verdade. Por quê? Porque eu não tenho os requisitos completos para cada uma das fases. Quem dera fosse assim. Bacana? Então, nós temos aí que os itens 1, 2 e 3 estão corretos, né? O item 4 ele está errado. Seguindo, questão 13. No desenvolvimento de software em espiral, que é aquela espiral de Boehm, cada loop está dividido em 4 setores. Não se trata da denominação destes setores. Qual dessas fases aí? Então, pegando aqui novamente a figurinha, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Se eu diminuir mais, aí não vou conseguir visualizar, né? Bom, tá aí. Então, nessa figura, o que a gente tem aqui? Nós temos uma definição de objetivos, letra B. Nós temos uma avaliação e redução de riscos, está aqui. Nós temos o desenvolvimento e a validação, está aqui, que é a parte de engenharia. E temos a parte de planejamento e especificação, que está aqui. Então, nós temos, na espiral, nós temos essas 4 fases. A fase que a gente não tem é a fase de levantamento. Uma outra forma de eu visualizar essa mesma figura, uma outra forma de visualizar essa mesma metodologia espiral, é trabalhando com aquele desenho que eu coloquei para vocês lá no slide, que trata da parte de engenharia, né, onde a gente tem a parte de análise de risco e a parte de avaliação do cliente. Então, lá, a gente pode visualizar da mesma forma, tá? Então, uma espiral, ela é também colocada com essa forma aqui. Deixa eu me colocar aqui a figura para vocês. Só um minutinho. Então, tá aí, ó. Eu posso visualizar a minha espiral também colocada com esses nomes, tá? Eles são sinônimos. Então, eu tenho aí que a minha avaliação e análise de risco seria a análise de risco, tá? Então, esse aqui eu poderia colocar dessa forma, análise de riscos. Então, essa fase, ela poderia ter essa visualização de nomenclatura. Eu tenho aqui que a parte de desenvolvimento e validação seria a minha engenharia. Eu tenho aqui na parte de planejamento, neste caso aqui, seria a avaliação do cliente. Um pouco diferente do que está ali, né? Mas com o mesmo nome. E na definição de objetivos, aí sim eu teria o meu planejamento. Então, nós temos aí a mesma figura, mas com nomes diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Professor, por que temos nomes diferentes aí para fases, à vista que é a mesma metodologia? Porque a metodologia espiral, ela foi sendo incorporada por outros autores, e os autores foram colocando nomes específicos às suas fases. E o mais famoso deles é o Boehm, que foi o cara que inventou essa metodologia. Então, na tradução na língua portuguesa, né, que foi feita lá pelo Presma, ficou a figura aqui do lado direito. Ficou essa figura aqui. Mas a figura original, que é a figura do Boehm, é essa daqui. Então, levem sempre para si a questão que a metodologia em espiral ela é formada de 4 fases, em que eu vou ter uma fase em que eu colho os requisitos, eu tenho uma fase em que eu analiso para saber se eu consigo desenvolver aquilo, uma fase que eu desenvolvo e uma fase que o meu cliente avalia. Ainda que sejam com nomes diferentes, e aí não temos como fugir disso, né, porque aí é uma questão colocada não por nós, mas é uma questão colocada pela literatura, nós temos uma metodologia com 2, vamos colocar assim, com 2 formas de visualizá-la. Mas o princípio é sempre o mesmo. Qual é o princípio? Eu inicio uma versão e faço com que essa versão evolua incrementalmente e de forma interativa até que eu entregue o resultado para o meu cliente, tá? Essas 2 figuras, eu vou colocá-las aí lá para você lá nos slides, tá?
Aliás, elas já estão lá, né? Já tem essas duas figuras lá. Perfeito. Seguindo, então, questão 14. Questão 14. Há diversos métodos que podem ser utilizados na construção de sistemas. Sobre eles, analise. Vamos lá. Então, a gente tem que descobrir aqui se trata qual é o método do item 1 e qual é o método do item 2, a partir das características colocadas aqui em relação a eles. Então, vamos lá. Então, item 1. O desenvolvimento é feito em estágios formais, onde esses estágios devem evoluir em sequência e ter resultados definidos. Sim, aí respondendo a dúvida aí, nós vamos resolver hoje, a ideia é resolver toda a lista, se não toda da parte de metodologias ágeis, todas da parte das metodologias clássicas, tá? Não, a gente está na questão 14 mesmo, iniciamos aqui da questão 14. Então, o desenvolvimento é feito em estágios formais, que devem evoluir em sequência e ter resultados definidos. Cada um precisa ser formalmente aprovado antes que o próximo se inicie, daqui a gente já consegue descobrir qual é a metodologia, né? Eu preciso ter uma parte que deve ser executada em sequência e cada uma delas eu vou precisar que seja aprovada para começar a outra. Então, que metodologia é essa daí? Me responde, por favor, aí no chat. Isso mesmo. Colocou aí no microfone, né? Colocou aí no particular, mas é sim, perfeito. Essa aí é a metodologia cascata, também conhecida como metodologia tradicional. Vamos ao item 2. Consiste em desenvolver um sistema experimental de maneira rápida e barata. Olha a sua observação aí, Daniel, novamente. Para que os usuários finais interajam com ele e o avaliem. Esse sistema é refinado e aperfeiçoado até que os outros usuários finais sintam que ele atende às suas necessidades, podendo ser usado como modelo para criar o sistema final, também conhecido como reusabilidade. Que modelo é esse aí? A prototipação. Lembrando que prototipação, ele tanto é metodologia quanto é atividade, tá? Então, enquanto metodologia, eu tenho o levantamento dos requisitos, o refinamento do protótipo, a construção do meu protótipo, a avaliação, depois um refinamento e a construção do meu produto. Né? Então, enquanto metodologia, a prototipação, eu colho os requisitos, desenvolvo alguma coisa para o meu cliente, uma tela do PowerPoint, ele aprova, eu refino aquela tela do PowerPoint, agora desenvolvendo o produto em PHP, entrego para o meu cliente, ele avalia novamente e o ciclo continua. Isso é metodologia prototipação. Agora, enquanto atividade, a atividade de prototipação, ela está presente tanto dentro da espiral quanto está dentro do RUP. Aliás, tudo que está dentro do RUP, tudo que está dentro da espiral também está dentro do RUP, tá? Então, neste caso aí, fica a letra A. Perfeito. É essa daí. Então, essa daqui é a definição básica de um desenvolvimento em cascata. Esse aqui, o desenvolvimento básico de uma espiral. Sendo que essa espiral aqui é colocada em uma prototipação, tá? Não a metodologia espiral em si. Mas se vocês lembrarem lá do desenho da prototipação, vocês vão ver que ela também é evolutiva e incremental. Deixa eu pegar a figura da prototipação aqui para mostrar para vocês, para lembrar. Então, na prototipação, ela também é cíclica. E aí, por ser cíclica, a gente a conhece também como sendo evolutiva, tá? Então, aqui... Então, essa é a figura que vocês têm, inclusive, lá nos slides. Notem que na prototipação... Entenderam aí? Entenderam que eu tenho aí um início, esse início ele é colocado como levantamento dos requisitos, e esses requisitos depois, ele pode não, né? Ele é evoluído a partir de um projeto e depois do seu refinamento. Então, ele é cíclico também, tá?
E aí, pegando a mesma figurinha que nós tratamos lá atrás, ó, se vocês bem notarem aqui, eu tenho que dentro da minha espiral, eu tenho uma prototipação aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui e colocar um pouco, o zoom um pouco maior aqui. Já está em 200, então tá, deixa eu aumentar aqui. Então, ó, notem que aqui dentro, ó, da minha espiral, eu tenho a prototipação também, ó. Então, a prototipação, ela enquanto atividade, ela é executada dentro da espiral. E enquanto metodologia, ela é uma metodologia à parte, independente. Pois bem, então aqui é a metodologia em cascata, né, também conhecida como ciclo de vida tradicional, e a prototipação. Questão 15. Na fase de engenharia de requisitos de software, do paradigma de ciclo de vida clássico, ou cascata, chamado cascata, são identificadas necessidades do sistema do ponto de vista do desenvolvedor, sem a presença do solicitante. Então, na cascata, eu tenho requisitos? Tenho. Esses requisitos, eles são obtidos a partir de quem? Do ponto de vista do desenvolvedor? Não. Todos os requisitos, em qualquer metodologia, os requisitos, eles sempre advêm do meu cliente. Então, neste caso aqui, a resposta é errada. Por quê? Porque não é sobre o ponto de vista do desenvolvedor. É sobre o ponto de vista do meu cliente, do meu usuário, e com a presença do solicitante. Por isso que ela está errada. 16. As fases do modelo de ciclo de vida em cascata são demonstração, análise de risco, pré-projeto, desenvolvimento, projeto básico e homologação. Bom, de longe, essa daí é bem fácil, né? A metodologia em cascata, ela não tem essas fases aí, que na verdade a gente tem lá a parte de requisitos, a parte de análise, depois a parte de projeto e assim por diante, tá? Então, não há que se falar dentro da parte de cascata em análise de pré-projeto, projeto básico, homologação, não há que se falar em relação a isso, tá? O que nós temos na cascata é aquele colocado, né, que eu falei para vocês, que é o levantamento dos requisitos, depois a análise, depois a parte de projeto, a parte de implementação, testes, e assim por diante. Então, as fases que nós temos na cascata são exatamente essas aqui, né? O levantamento de requisitos, depois a análise, depois a parte específica do projeto, a codificação, né? Que aqui é colocado como implementação, e depois a parte de testes e assim por diante. Bacana? Então, essas aí são as fases que eu tenho na cascata. Lembrando que aqui no final, né? Eu tenho aqui como sinônimos também a manutenção, em que eu vou fazendo a volta lá para o início do meu projeto, tá? Em relação a desenvolvimento e assim por diante. Opa. 17. No processo tradicional de desenvolvimento em cascata, a gestão de configuração começa a atuar no momento em que os testes são concluídos. Bom, qual é o erro aqui da questão? Eu não tenho na cascata um gerenciamento de configuração. Aqui o desenvolvedor, aqui a banca, né? Aqui o elaborador, ele quis confundir vocês em relação ao RUP. O RUP, sim, eu tenho uma metodologia, uma disciplina que se fala de gerenciamento de configuração e mudanças. Então, no RUP, lá no gráfico das baleias, o que a gente tem? A gente tem uma disciplina em que essa disciplina, ela trata especificamente do gerenciamento de configuração e mudança. Quer ver? Deixa eu colocar isso aqui em uma nova página. E aí eu mostro para vocês isso aqui exatamente no gráfico das baleias. Então, olha só. Bom, o que essa figura aqui nos traz? Primeiro, ela traz aqui as fases que a gente já discutiu, que é uma questão relativa a tempo. E do lado esquerdo aqui as disciplinas. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver exatamente a cascata colocada aqui, ó. Requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, implementação, teste ou implantação, também conhecido como manutenção. Então, na cascata, eu tenho isso aqui, somente, tá? Começando de requisitos até o termo de implantação. Na cascata, eu não tenho modelagem de negócio, e na cascata, eu também não tenho gerenciamento de configuração, mudança, projeto ou ambiente, tá? É isso que ele quis confundir.
A 16, Alan, está errada porque eu não tenho essas fases aqui, tá? As fases da cascata não são essas. As fases da cascata são análise, aliás, requisitos, análise, projeto, desenvolvimento e teste. Tá? Por isso é que a 16 está errada. E por que que a 17 está errada também? Porque eu não tenho, dentro da minha cascata, eu não tenho a parte de especificação relativa a gerenciamento de configuração e mudança, tá? O erro está aqui, ó. Eu não tenho gerenciamento de configuração aqui. Ok? Seguindo. Então, 18. Então, deixa eu me apagar aqui, né? Deixa eu voltar lá do jeito que estava. Então, 18. No ciclo de vida clássico, ou modelo em cascata, as fases são concluídas, são congeladas para se evitar o retrabalho, maximizarem-se os custos de produção e aprovação dos documentos. Bom, longe disso, não há que se falar na cascata em congelamento de fases. Não há que se falar na cascata em fazer uma entrega, esperar com que todas as outras sejam realizadas para ir concluída, eu seguir. Na cascata, eu sempre tenho que, dentro de um desenvolvimento, para que eu passe para a próxima fase, todas as atividades dentro daquela fase precisam estar conclusas. Tá? Então, não há que se falar em... Vamos imaginar, eu tenho que desenvolver um sistema e esse sistema tem 4 telas. Eu vou lá e desenvolvo 3 telas e agora eu vou passar para o teste. Na cascata não funciona assim. Na cascata você tem que terminar as 4 telas para depois levá-las para o teste e implantá-las juntamente, tá? Diferente do que a gente tem atualmente com as metodologias ágeis, em que eu posso pegar um requisito, colocá-lo de novo no meu backlog, executá-lo, de alguma maneira congelá-lo, esperando que haja uma melhor oportunidade de acesso e assim por diante, ou outra aprovação, e assim a gente vai seguindo. Na cascata não há que se falar em congelamento. 19. Então, na questão 19, a gente vai tratar especificamente também em relação à cascata, mas agora não simplesmente na cascata, tá? A ideia aqui é abordar como é que as metodologias podem ser utilizadas tanto para sistemas de pequeno porte como para grande porte. Então, vamos lá. No desenvolvimento de software de grande porte, não se usam em conjunto os seguintes modelos de processos genéricos: cascata, desenvolvimento evolucionário e engenharia de software baseado em computador. Então, aqui, o examinador quis saber de vocês o conhecimento acerca de juntar metodologias no desenvolvimento de um determinado produto. Em outras palavras, a pergunta poderia ser colocada assim: eu posso, no mesmo projeto, ter uma fase dele executada sequencialmente, uma outra fase dele de maneira iterativa e incremental, e essas duas serem orientadas para uma ferramenta case? Porque a engenharia baseada em computador, isso é a minha ferramenta case, tá? Então, isso tudo aqui quer dizer ferramenta case. No momento em que ele colocou aqui a cascata, ele quis dizer, olha, eu tenho aqui um modelo que eu sigo de maneira sequencial, e eu tenho um modelo aqui que é iterativo e incremental. Então, esse modelo que é iterativo e incremental, ele pode ser iterativo e incremental. Ele pode ser utilizado juntamente com um modelo que é sequencial? Perfeito. Eu posso ter um projeto que ele segue uma linha sequencial, numa parte que os requisitos não mudam, e eu tenho uma parte em que ele é evolutivo e incremental exatamente naquela parte que os requisitos são estáveis e eles mudam frequentemente. Então, não há problema nenhum em você fazer a fusão de várias metodologias dentro de um mesmo projeto. Tá? É isso aí que ele quis colocar. Então, por isso a questão está errada, porque ele fala que não se usam. A 18 está errada. Deixa eu ver aqui a 18. Perfeito. Ela está errada porque não há que se falar que elas são congeladas, tá? 20. Os princípios fundamentais do processo unificado, aqui ele está querendo especificar a parte do RUP, ou conhecido também só como UP. Tá? O que é o RUP aqui, né? O P é de processo unificado, tá? UP, processo unificado. O grande processo unificado que a gente conhece foi inventado por uma empresa chamada Rational. Então, por isso a gente tem RUP, Rational Unified Process.
E depois essa empresa foi comprada pela IBM. Então ficou IBM Rational Unified Process, o processo unificado de desenvolvimento de software da Rational, comprada pela IBM. Então, IBM Rational Unified Process. Então, os princípios fundamentais do processo unificado, hoje conhecido como IRUP, não inclui a natureza iterativa e incremental, visto que este é um processo tradicional desenvolvido em cascata. Novamente, ele quer colocar aqui aquela confusão que é muito comum, tá? Que é aquela parte de você visualizar a cascata dentro do próprio RUP. É verdade, sim, que dentro do RUP eu tenho todas as minhas fases da cascata. Isso é notório. Até já mostrei essa figura aqui para vocês hoje. É notório que aqui, ó, nas suas disciplinas, eu tenha inteiramente a cascata aqui dentro, né? Iniciando dos requisitos até a implantação. Quanto a isso, não resta dúvida. Agora, só que isso aqui não acontece de maneira sequencial, assim como acontece ou acontecia lá na metodologia cascata. O que acontece aqui é que, dentro de um mesmo projeto, por ele trabalhar com várias iterações, com várias espirais aqui dentro, o que eu tenho é que os requisitos de uma determinada parte do software pode ser executado ao mesmo tempo em que a implementação de uma outra parte do meu software esteja sendo executada também. Então, vamos imaginar, o projeto interdisciplinar de vocês tem 5 funcionalidades. Vamos imaginar que essas 5 funcionalidades me resultem em 5 telas, tá? Isso não necessariamente é verdade, porque não necessariamente cada requisito é uma tela, mas só para exemplificar. Então, a minha primeira tela, ela pode estar na fase de requisitos, onde eu estou abordando o que eu vou fazer, quais são as necessidades do meu cliente, ao passo em que a tela 2 esteja sendo implementada na sua parte de arquitetura, a tela 3 está sendo implementada de fato na linguagem de programação e a tela 4 já foi implantada pelo meu usuário. Então, notem, eu tenho 4 telas, as 4 telas se referem ao mesmo projeto, elas encontram-se em fases específicas que são idênticas à da cascata, né? Neste exemplo, implementação e requisitos, só que, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma semana, né, na mesma sprint, eu tenho que as 4 telas estão em fases diferentes. Enquanto uma está numa fase em que eu estou elaborando quais são os requisitos, na outra eu estou elaborando qual é a arquitetura, na outra eu estou fazendo a construção e na outra eu estou fazendo a entrega dela. Então, não é porque estou numa fase, não, aliás, não é porque eu tenho a cascata dentro do meu RUP que o RUP é trabalhado de maneira sequencial. Longe disso, né? Uma das principais vantagens que eu tenho dentro do RUP é que o RUP ele é iterativo e incremental. Por isso a gente fala que dentro do RUP existem várias espirais, vamos colocar assim, tá? Então, apesar de termos, repetindo, um ciclo específico dentro do RUP, que são as minhas espirais, dentro de cada uma delas, eu tenho aqui, ó, uma execução à parte. Bacana? É como se eu tivesse várias cascatas, é como se eu tivesse várias espirais dentro do meu próprio RUP. Bacana? Ficou claro isso aí, galera? Vocês notem que eu estou indo e voltando, colocando sempre aí a mesma situação para que vocês tenham uma visão do todo, tá? Não é a ideia, não é simplesmente colocar um ponto específico, mas sim abranger o máximo possível em relação à nossa disciplina, tá? Então, se ficou claro aí, se não ficou claro, aliás, me avisem que eu repito para vocês, tá? Seguindo. Deixa eu colocar uma outra figura aqui, que é uma figura que eu acho bem didática para mostrar isso para vocês. Então, olha só. Eu tenho o RUP e tenho a cascata. Ó. É como se eu tivesse dentro do meu RUP, ó, várias cascatas sendo executadas ao mesmo tempo. Onde a tela 1, ela segue um fluxo, a tela 2, ela segue outro fluxo, e a tela 3 segue outro fluxo. É possível que dentro do mesmo tempo, dentro de um mesmo dia, uma tela esteja numa fase, a outra esteja em outra fase, e a outra, diferentemente daquela fase que foi colocada anteriormente. Então, não é porque eu tenho fases que são específicas da minha cascata que eu vou executá-las de maneira sequencial. Bacana? Então, acho que eu vou até deixar esse desenho aqui um pouco mais, porque ele é bem elucidativo e vai ajudar a gente a responder aqui algumas outras
questão que, porventura, venhamos a ter. 21. O modelo espiral de modelagem de processo para desenvolvimento de software é finalizado quando o software é implantado. Bom, tranquilo, essa daqui, né? A gente viu que o software, se ele é desenvolvido utilizando uma metodologia espiral, ele é evolutivo, ou seja, ele é iterativo e incremental. Então, não há que se falar em término e entrega do meu software em relação a quando ele é implantado. Na verdade, quando eu implanto a versão 1.2, eu já tenho preceitos de melhorias colocadas para a versão 1.3, para 1.5, porque a ideia é sempre evoluir, tá? Então, ele é cíclico. Perfeito, Alan. É como se eu tivesse uma mini cascata dentro de cada uma das fases do meu RUP. Bacana. A ideia, a analogia que você colocou aí é perfeita e bem didática. Eu tenho dentro do meu RUP, eu tenho várias mini cascatas, vamos colocar assim, né? Então, dentro da minha metodologia RUP, eu tenho várias mini cascatas aqui dentro. São quebra-língua, né? Mini cascatas aqui. Então, a 21 está errada por conta disso. Aqui não há que se falar em entrega do meu software e o término dele se eu estiver na metodologia espiral. 22. No ciclo de vida da primeira versão do modelo em espiral, a etapa de análise de risco é realizada dentro da fase de desenvolvimento. Então, novamente, pegando aquela figura que nós temos lá da metodologia espiral, tá aqui, ó. Então, o que ele está perguntando ali? A fase de análise de risco, deixa eu diminuir um pouco isso aqui. A fase de análise de risco, ela acontece no momento em que eu tenho o meu desenvolvimento. Então, deixa eu só diminuir aqui. Só para aumentar um pouquinho a figura. Nem tanto. Só um minutinho, só para deixar a visualização melhor aqui para vocês. Então, olha só. A pergunta é, eu tenho a análise de risco sendo executada dentro da fase de desenvolvimento? Então, a análise de risco está aqui, ó. Aonde é que é feito a minha análise de risco? É feito no desenvolvimento do meu software? É feito enquanto estou fazendo o meu desenvolvimento? Não, né? São feitas em fases distintas. Então, aqui eu tenho que a análise de risco é realizada numa fase, enquanto o desenvolvimento é realizado em outra. Lembrando que no modelo em cascata, eu tenho essas fases muito bem definidas, mas no modelo em espiral eu já não a tenho, né? Eu posso ter várias partes do meu desenvolvimento sendo executado. Exemplo, eu tenho aqui, ó, que uma parte específica do meu código é realizado que, em relação ao projeto na fase de implementação, mas uma parte do desenvolvimento em si é executada na fase de planejamento. Então, não há que se falar dentro do espiral que uma fase é executada dentro da outra. Na verdade, são espirais distintas. Bacana? Então, seguindo. Novamente, se tiver qualquer dúvida, me avisem, para eu poder explicar melhor para vocês. Deixa eu pegar outra figura aqui. Essa figura também é bem elucidativa em relação à metodologia espiral. Deixa eu voltar aqui, vou colocar essa figura aqui também perto desta aqui. Então, tá aqui. Aí vocês vão ter algumas figuras para vocês poderem usar como referência aqui na própria lista de exercício. Então, tá aí, ó. Tá aqui uma outra figura, uma outra visualização de como é que acontece a minha espiral, tá vendo? A determinação daquilo que eu vou fazer, a análise de risco, depois o desenvolvimento em si, e aí eu planejo a próxima fase. Então, notem, aqui eu tenho o desenvolvimento do meu código, e aqui eu tenho o plano de desenvolvimento desse meu código. Aqui eu desenho a arquitetura do meu projeto, e depois eu desenvolvo aquela parte da arquitetura. Então, dentro do modelo espiral, a cada vez que eu vou rodando isso aqui, ó, a gente sempre começa aqui de dentro. Então, a cada vez que eu começo aqui, ó, eu vou executando todas essas etapas, tá? Então, ó, no primeiro momento, eu faço análise de risco e tenho ideia do que eu vou fazer. No segundo, eu verifico se é possível fazer aquilo e coloco um protótipo.
levanto quais são os meus requisitos, faço a validação daquilo que você fez, faço o meu cronograma, analiso o risco novamente, faço a parte de arquitetura do meu projeto, faço o plano de teste, analiso o risco, e depois faço o desenvolvimento e a parte de codificação. Então, notem, se eu quero desenvolver a versão de um determinado software, eu vou seguir todo esse ciclo aqui, ó. Então, quando eu terminar esse ciclo aqui, eu tenho a versão 1. Quando eu terminar esse ciclo de novo, eu tenho a versão 2. Enquanto na parte de desenvolvimento eu estou aqui nessa fase, ó, a fase de análise de risco, eu estou nessa outra fase aqui. Então, não há que se falar, de acordo aí com a questão 22, que a etapa de análise de risco é desenvolvida dentro da fase de desenvolvimento. Não acontece isso. A minha fase de desenvolvimento, que é a fase da engenharia, tá? Essa fase, ela tem etapas, tarefas distintas. Então, seguindo, o modelo espiral é um modelo de processo de software que reúne a natureza iterativa da prototipação com aspectos sistemáticos e controlados, modelo sequencial linear. Sequencial aqui ainda está com o trema. Então, tá aqui, ó. Então, em outras palavras, o que ele quer colocar na questão 23? Sim, a 22 está errada, tá, Kenneth? Ela está errada porque não há que se falar... Tá, eu repito, então, a questão 22, tá? Ela está errada, a questão 23 está errada porque ela não é sequencial, tá? Não há que se falar que a espiral, ela trabalha de maneira sequencial, na verdade, ela trabalha de maneira evolutiva. Por que a questão 22 está errada? Porque eu tenho, dentro do meu modelo espiral, 4 fases, tá? Quais são elas? A fase de avaliação daquilo que eu vou fazer, tá? Então, é a fase que eu chamo de planejamento, tá aqui. Uma fase em que eu verifico quais são os meus riscos, então aqui está a fase de análise de risco. Depois eu tenho uma fase conhecida como fase de engenharia, em que eu desenvolvo, e uma fase em que eu entrego para o meu usuário aquilo que eu vou colocar para ele, né, uma avaliação para o meu cliente, e aí eu sigo com isso. Então, quando ele fala aqui, ó, no ciclo de vida da primeira versão do modelo espiral, a etapa de análise de risco, está aqui, análise de risco, ó, é realizada dentro da fase de desenvolvimento. Então, dentro da fase de desenvolvimento, aqui, essa aqui é a fase de desenvolvimento, ó, é a de engenharia. A análise de risco é feita aqui dentro? Essa é a pergunta. Não, ela não é feita aqui dentro, porque a parte de análise de risco é feita em outra fase, na fase de análise de risco. Então, por isso é que a questão está errada. A análise de risco é feita na fase de análise de risco, e o desenvolvimento é feito na fase de desenvolvimento ou fase de engenharia, tá? Isso mesmo, perfeito. Quantas vezes forem necessários, pode perguntar, pode interromper. A ideia é exatamente essa. Vou repetir aqui uma pergunta que foi colocada inicialmente aí em modo privado. A ideia da aula, a ideia da resolução de exercício, ela ser um complemento da aula, tá? Então aqui eu estou ministrando aula também, só que estou ministrando aula de uma forma que eu acho que é muito proveitosa para vocês, que é resolvendo exercícios, tá? Então, não se sintam comedidos, não fiquem com vergonha aí de levantar. Até o ambiente, vamos colocar assim, virtual, ele até favorece isso, né? Que às vezes a gente fica até com bastante vergonha de levantar a mão em sala de aula, mas nesse aqui, não sintam vergonha em relação a isso. Bacana? Então, a fase de análise de risco, ela acontece na fase de análise de risco. Assim, se eu pudesse perguntar da mesma forma, a prototipação, ela é executada em qual fase? Na análise de risco ou na fase de engenharia? Na fase de análise de risco, tá vendo aqui, ó? A prototipação é executada na fase de riscos. Seguindo, então, a questão 23. Tá, já falamos, né? Ela está errada porque ela não é sequencial. Então, vamos lá, questão 24. Durante o desenvolvimento de um novo sistema, a prototipação descartável é adequada para compreender melhor os requisitos. Né? Falei isso aqui no início da aula. Por que a prototipação ela tornou-se uma forma de entrega de software barata? Porque nós passamos a desenvolver os nossos protótipos sem uso de linguagem de programação de fato. Então, ferramentas como a Pencil, ferramentas como o PowerPoint, ferramentas como o Bootstrap, eles permitem que a gente faça o desenvolvimento de uma tela, o desenvolvimento de todo um cenário, sem colocar uma linha de código. Então, você pode desenvolver um cenário inteiro
de um desenvolvimento de projeto de software, sem que eu tenha especificamente colocado aí um desenvolvimento de linguagem de programação. Bacana? Então, por isso, a prototipação tornou-se barata, e por isso eu tenho o que a gente chama de prototipação descartável, tá? Então, esse item aqui, ele está correto. E aí responde aquela observação que o Daniel colocou lá atrás. Mas antes ela era cara, sim. A prototipação, ela era muito cara, e aí essa era uma das desvantagens que a gente tinha na prototipação, porque a prototipação usava linguagem de programação para ser feita. A questão 21... A questão 21 está errada porque eu não finalizo o software quando ele é implantado, né? No Espiral, no momento em que eu implanto o software, eu já faço o planejamento da nossa nova fase e aí se segue. Então, a 21 está errada porque eu não encerro o meu software, ele não se finaliza quando ele é implantado. Tá? A ideia não é essa. A ideia é sempre ter uma evolução. Você não mata o seu sistema, né? O seu sistema apenas para de evoluir. Não é porque ele está implantado que você vai deixar de fazer. Mensagem? Qual mensagem, Daniel? Questão 25. Aliás, isso, 25. A prototipação deve ser realizada na fase final de um projeto, no momento em que o programa passou da fase de testes finais e já se encontra devidamente em produção. Já falamos aqui, numa metodologia prototipação, a gente não tem o desenvolvimento da forma que é o desenvolvimento em cascata, nem também da forma que é o desenvolvimento em espiral. O que eu tenho lá? Eu tenho o desenvolvimento de um protótipo e depois esse protótipo ele é refinado, tá? Então, se vocês pegarem a figurinha lá da prototipação, da prototipagem, vocês vão ver que antes de eu ter o desenvolvimento de um protótipo em si como um produto, eu tenho um refinamento do mesmo, tá? Então, é por isso que eu não tenho um desenvolvimento específico em relação à prototipação logo na sua primeira fase, tá? O que eu tenho é uma ideia de como é que isso vai ser desenvolvido e depois eu faço isso e vou melhorando. Então, a ideia é que dentro de um desenvolvimento, numa prototipagem, eu tenho o levantamento dos requisitos, eu tenho a construção desse meu produto, o refinamento do meu protótipo, tá? Então, não há que se falar em desenvolvimento sem que eu tenha, de fato, a prototipação, vamos colocar assim. Bacana? Então, eu obtenho os requisitos, que são específicos para desenvolver o meu sistema, depois eu construo esse protótipo. Então, deixa eu colocar a figurinha aqui para vocês. Essa ideia da figurinha aqui na lista de exercícios ficou bacana, né? Que depois vocês podem fazer a consulta. Então, tá aí, ó. Numa prototipagem, o que eu tenho? Eu obtenho os requisitos, construo o meu projeto e depois o meu protótipo, tá vendo? Então, está aqui o meu protótipo. A prototipação deve ser realizada na fase final de um projeto, no momento em que o programa passou de testes finais? Não. Na verdade, a prototipação é usada para que você obtenha os requisitos e valide esses requisitos com o meu usuário. E aí, o que acontece? Eu aproveito aquilo que eu construí de requisito como parte do meu produto, que é a usabilidade, que inclusive é uma das questões colocadas lá anteriormente. Então, dentro de um desenvolvimento de software, o que eu tenho? O desenvolvimento desse produto, da forma que ele é colocada, mas não para com o resultado final, e sim para o resultado inicial, que é a parte de coleta de requisitos, tá? Então, olha só aí, uma outra figura com a mesma visualização. Então, eu tenho a coleta dos requisitos e depois a implementação desse protótipo lá no final, que é a construção do próprio produto. Então, os requisitos, ou a prototipação, em relação aos requisitos, ele serve justamente para poder obter os requisitos, e não o contrário, tá? Eu não tenho a prototipação para a entrega final do meu produto. Ela é uma consequência. A prototipação, ela serve para validar os meus requisitos. Então, a ideia que eu tenho no momento em que eu desenvolvo um software é saber quais são os requisitos e, a partir desses requisitos, eu verificar qual é o meu produto final. Fácil, assim, sem mistérios. Bacana? Deixa eu pegar uma outra figura aqui, e aí eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver, tem uma figura bem completa aqui. Ó, tá aqui, ó.
É essa figura que eu queria colocar. Vou colocar ela aqui do ladinho aqui para vocês. Ó. Então, notem. Essa figura aqui é do livro do Somerville, tá? Então, ó, eu tenho aqui a coleta dos meus requisitos e depois a construção do meu produto. Tudo isso aqui, ó, é para que eu entregue lá no final um produto pronto. Mas o resultado final dele é o próprio requisito. Então, eu faço isso aqui, ó, no início do desenvolvimento do meu projeto, e não o contrário. Bacana? Prototipação começa com a apresentação de um modelo de projeto rápido, etapa em que se representam as necessidades conhecidas e identificam as áreas de maior definição, de modo a tornar claros os requisitos de um software. Pois bem, olhando a figurinha aqui, ó, é verdade isso que é colocado? Então, o desenvolvimento de um software usando a prototipação começa com a construção de um projeto rápido? Essa é a primeira etapa? Bom, não. A etapa aqui, a primeira que a gente faz é a coleta de requisitos, tá? Então, a primeira coisa que eu executo aqui, ó, é a coleta dos requisitos. Ah, perfeito, Daniel. Bom, Mateus 24, a questão 24, a questão está correta, tá? A prototipação descartável é uma forma que foi encontrada de fazer com que a prototipação tornasse viável sob o ponto de vista de custos. A questão 25, ela está errada, porque a prototipação ela deve ser usada para início e desenvolvimento do meu projeto, para coleta de requisitos, e não para que eu desenvolva ele como produto final, tá? Então tá aí, vou deixar aqui para vocês essas duas figuras. Então a questão 26 está errada. Por quê? Porque a primeira fase da metodologia prototipação é a coleta de requisitos. Então a questão 26 está errada por conta disso. Questão 27. A engenharia de requisitos demonstrada na forma de espiral compõe-se de 4 fases, dentre elas contendo a licitação de requisitos, compreensão de requisitos, especificação dos requisitos, que são os requisitos de usuário, e validação dos meus requisitos. Em outras palavras, na minha metodologia de desenvolvimento em espiral, eu tenho uma parte que eu compreendo os requisitos, uma parte em que eu valido esses requisitos e faço a implementação dos mesmos, e uma parte em que eu valido esses requisitos. Então, voltando aqui, lá na minha figura da espiral, ó. Então, dentro da minha espiral, eu tenho uma fase em que eu descubro quais são os meus requisitos. Então, eu sei o que eu vou fazer, né? Qual é o meu projeto. Eu tenho uma fase em que eu especifico esses meus requisitos, que eu construo os meus projetos. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma fase ou uma etapa que eu estudo a viabilidade disso, de como é que ela vai ser executada. Tá aqui, ó. Então, correto. Esse item 18, não, desculpa, esse item 27, ele está correto, apesar dele não ter sido completo, né? Porque, na verdade, não são 3 fases, são 4 fases, né? Aliás, ele coloca ali as 4, né? Só que ele só especifica 3. Então, neste caso, está correto, porque a espiral, da forma colocada, ela tanto trabalha a parte de definição dos meus requisitos, ou obtenção dos mesmos, né? A licitação ali é de descoberta, tá? Quando fala de elicitação de requisitos, eu estou querendo falar de descoberta. Ela faz a parte de especificação desses requisitos, então está aqui. Então, a parte de especificação de requisitos ela é colocada ainda na fase de desenvolvimento, e ela ainda tem uma fase que é a validação desses requisitos, que podem ser colocados tanto na forma de protótipo, quanto na parte de teste dos meus usuários. Questão 29. São consideradas técnicas de licitação de requisitos as entrevistas, as reuniões de brainstorm e a prototipação. Perfeito. Então, notem. Eu tenho várias formas de obter esses requisitos para desenvolver um software. Eu posso fazer entrevista com o usuário, eu posso me reunir com ele, eu posso trabalhar com a técnica chamada de etnografia, que é uma técnica de observação. Eu posso simplesmente pegar um produto que já existe e melhorá-lo, ou eu ainda posso fazer protótipos. Então, prototipação é uma forma também de obtenção de requisitos. E isso aí vai muito ao encontro da resolução do exercício em que a gente disse lá atrás, em que um requisito para ser, aliás, que
a prototipação era utilizada somente no final, né? Deixa eu ver aqui onde é que está essa questão. Aqui, ó, a prototipação deve ser realizada no final do projeto. Errado, na verdade, a prototipação era utilizada também para você desenhar qual é ou quais são os seus requisitos de software, tá? Então, a prototipação, ela não serve especialmente para você finalizar um produto, mas o contrário, ela serve para que você obtenha quais são as necessidades do produto colocado. Lembre-se, o desenvolvimento de um software utilizando prototipação, ele segue todos aqueles fluxos lá, que é a parte de início, né, que é a obtenção dos requisitos, depois a coleta desses requisitos, o projeto rápido, a construção do protótipo, a avaliação. Isso é prototipação enquanto metodologia. Só que eu também tenho a prototipação dentro da espiral, em que ela é uma etapa da análise de riscos, tá? Não esqueçam isso, anotem isso aí, por gentileza. Lembre-se, a prototipação, ela é tanto técnica, né? Uma tarefa, uma técnica, uma atividade, quanto ela também é uma metodologia por si só. Bom, a questão 28, ela é, voltando aí, ela é uma questão errada, tá? A questão 28 aqui, ó. A prototipação, ela não é sequencial, tá? A prototipação, ela... porque eu pulei, né? Na verdade. A prototipação, ela é executada em paralelo, de maneira incremental. Perfeito, Madalena. Você quer que eu repita qual? Qual questão você quer que eu repita aí a dúvida? Me fala aí, por gentileza, qual é a questão que você quer que eu verifique novamente? Questão 28, questão 29. Questão 29? Pois não. Bom, são consideradas técnicas de descoberta de requisitos, tá? Quando eu vou fazer um desenvolvimento de um sistema, assim como vocês estão fazendo aí no PI, a primeira coisa que vocês fizeram depois que definiram um tema, vamos imaginar que o tema de vocês aí seja prótese, um tema aí que me surgiu à cabeça agora que não tem nem ideia se vocês vão fazer ou não. Brincadeira. Então, vocês decidiram que ia fazer um sistema relativo à prótese. Bacana. Quais são os requisitos de um laboratório de prótese? Quais são os requisitos que eu tenho que ter em relação a um projeto para que ele atenda os pedidos realizados e a entrega feita, por exemplo, para o meu dentista, para uma clínica dentária? Quando eu vou fazer essa obtenção dos meus requisitos ou essa elicitação, eu tenho várias formas de fazer isso. Você pode chegar lá no proprietário da empresa e fazer uma entrevista com ele. Você pode entrar numa empresa que é um laboratório de prótese e observar como é que eles fazem, o fluxo, né, de pedido, o fluxo de reserva, o fluxo de entrega. Você pode simplesmente chegar, entrar dentro de um laboratório de prótese, ficar sentado lá quietinho, só observando, sem interferir em nada. Você pode chamar vários especialistas protéticos e fazer um seminário, enfim. Você pode levantar esses requisitos de diversas formas. Uma das formas que a gente tem de levantar requisitos é a prototipação. Então, a prototipação é a forma que você tem de levantar requisitos. É você desenhar numa tela, desenhar num papel, aquilo que você entende que seria o seu projeto. Então, prototipação é uma técnica de elicitação de requisitos também. Por isso, a questão está correta. Seguindo. Embora a criação de uma sequência ilustrada de telas por meio de programas de desenho gráfico seja útil para a identificação de alguns requisitos do software, ela não é considerada uma atividade de prototipação, por não envolver o uso de linguagem de programação. Bacana, já falei isso aqui diversas vezes. Como é que se chama isso aqui? Prototipação descartável. No momento em que você utiliza de ferramentas que não sejam de linguagem de programação para fazer um protótipo, a gente tem a prototipação descartável. Então, a 30 também está errada. 31. O modelo de desenvolvimento por prototipação é caracterizado pela ausência de métricas de controle, dada a natureza experimental do desenvolvimento do produto obtido. Excelente questão. O que são métricas de controle? Métricas de controle ou métricas de software são medidas, réguas mesmo, em que você diz se um software ele é grande, se ele é médio, se ele é pequeno. Ele diz se ele é simples, se ele é complexo. Eu repito a 30, assim. Então, quando eu tenho um desenvolvimento de software em que eu tenho uma forma de medi-lo,
eu digo que essa metodologia de software ela é metrificável. Nós vamos estudar na unidade 5 uma métrica de software que se chama APF, Análise de Pontos de Função. Então, eu consigo utilizar análise de pontos de função utilizando várias metodologias, com exceção da prototipação. Pelo seu caráter de evolução em relação a entregas que não são necessariamente feitas por meio de linguagem de programação, ou seja, desenhar uma tela no PowerPoint me leva, sei lá, 10 minutos. Para fazer aquela tela no Bootstrap ou no HTML com CSS vai me levar 1 hora. Então, eu não consigo medir com precisão aquilo que é feito na prototipação em relação a desenvolvimento de um software. Por quê? Aquilo que eu faço na prototipação eu tenho que fazer de maneira rápida e até descartável. Por isso, o tempo que eu gasto para fazer uma tela no Pencil ou no PowerPoint não pode ser considerado como uma métrica. Em outras palavras, eu não consigo definir quanto tempo de fato eu vou entregar o meu produto simplesmente fazendo o protótipo do mesmo. Eu quero fazer um drone. Então, eu vou lá e pego 4 hélices e coloco numa carcaça de alumínio ou numa caixa de papelão. E faço esse protótipo subir. Bom, ele funcionando não quer dizer que quando eu for desenvolver de fato o drone vai me levar meia hora para ser feito igual eu fiz com o meu protótipo. Então, essa é a ideia, mas anotem aí, por gentileza. Então, anotem aí, por gentileza. A prototipação é uma metodologia que não permite metrificar o tempo e complexidade no desenvolvimento de software, tá? Em outras palavras, não há que se falar em métrica dentro de um desenvolvimento de software que utilize a prototipação, tá? A prototipação não serve para isso. Voltando aí a 30. A 30, ela se refere ao que a gente chama de prototipação descartável. O que é a prototipação descartável? É aquele protótipo em que, depois que eu fizer, né, e entregar para o meu cliente, eu vou descartá-lo. Então, no momento em que eu vou lá na ferramenta chamada Pencil, eu falo tanto dela, né, não coloquei para vocês aqui vou colocar para vocês aqui uma foto. Ela chama-se Pencil Project. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante, inclusive o Araya gosta muito de trabalhar com essa ferramenta para fazer essas modelagens. O que é essa ferramenta? Desculpa, o que é essa ferramenta? Ela se assemelha muito a uma ferramenta de design gráfico, como o InDesign ou o Visio da Microsoft. Para quem conhece aí o Visio da Microsoft, ela permite com que você faça desenhos, né? O Draw.io, também muito conhecido aí, a gente até utilizou para fazer o desenvolvimento do caso de uso. Então, essa aqui é a ferramenta Pencil Project. Ó. Então, o que ela faz? Você desenha uma tela de como é que você espera que essa tela seja no seu produto final. Mas isso aqui é meramente um gráfico, meramente um desenho. Depois que você aprova com o seu cliente essa tela, da forma que ela vai ser, você descarta isso aqui. Ele não é utilizado mais. Ao passo que, se você fizesse isso aqui, por exemplo, dentro de um desenvolvimento de uma linguagem de programação de fato, você já poderia aproveitá-lo melhor. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que dentro de um desenvolvimento descartável, eu faça ele de maneira rápida, mas depois eu descarte. Então, exatamente da forma que foi colocada aí. Então, eu tenho um desenvolvimento gráfico, meramente gráfico, e esse desenvolvimento, uma vez colocado aí, eu vou colocá-lo e vou descartá-lo. Então, não há que se falar em reaproveitar inteiramente o produto feito de um projeto de protótipo em que ele é, ou seja, descartável. Bacana? Então, a ideia é fazer algo rápido, que permita com que o usuário veja o meu produto, e aí depois ele avaliar e aprovar aquilo lá, eu vou de fato e desenvolvo. Bacana? Professor, é simplesmente uma ideia. Pois não? Mas veja bem, apesar de ele ser um protótipo descartável, ele não tem esse conceito de protótipo? Sim, ele continua sendo, porque a prototipação ela evoluiu no sentido de prototipagem como reusabilidade e de prototipagem como descartável. As duas coisas continuam existindo e as duas coisas são prototipagem. Só que eu escolho, no momento em que eu vou desenvolver, eu pergunto da seguinte forma:
Olha, eu posso desenvolver um protótipo para você em que eu aproveite aquilo que eu faça no próprio produto, ou seja, eu vou demorar um pouco mais para te entregar, mas em você aprovando, parte do meu produto já estará pronto, porque eu já utilizei, por exemplo, o PHP. Isso é uma forma, isso vai te custar R$ 100 e eu vou levar 10 dias para fazer. Ou eu posso fazer te custando R$ 30 e te levo um dia para fazer, só que eu não vou aproveitar tudo aquilo que eu fizer no próprio produto. Ele vai ser simplesmente uma forma de você visualizar. Então, eu posso escolher as duas formas de abordagem. Eu posso trabalhar com a prototipagem de reuso, que a gente chama de prototipagem de reusabilidade, ou eu posso utilizar, que é o que a questão 30 está falando, de uma prototipagem descartável. Ela continua sendo prototipagem, só que eu não aproveito aquilo que eu faço, por exemplo, na tela do Pencil, eu não consigo reaproveitá-lo em num código Java, num código PHP e assim por diante. Então, aquilo que eu tenho dentro de um desenvolvimento de protótipo, eu posso reaproveitá-lo ou não, gastando mais tempo e gastando mais, né? Gastando mais em termos de recursos. Mas as duas continuam sendo um protótipo, tá? Não sei se Tá me certo, eu explico. entendi, professor. A questão ela tá errada. A questão ela tá errada. Eu pensei que tinha falado que ela estava certa, mas não, ela tá errada. Não, Entendi ela está agora. Por errada, isso que professor. eu tava debatendo contigo. Mas tá Não, joia, sem problema. obrigado. É até bom para a gente elucidar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a prototipação são duas, né? Que existe uma prototipação de um jeito, a prototipação de outro. Na verdade, prototipagem é a mesma. Aí você escolhe se você quer reaproveitar o código ou não. Simples assim. Então, aí, eu vou deixar essas duas telas para vocês, elas se referem ao Pencil Project. O Araia vai trabalhar bastante com vocês em relação a isso, tá? Ele é código livre, vocês podem fazer para desenhar as telas de vocês. Questão 31. Ah, tá, já respondemos, né? Ela realmente ela não tem métricas de controle, tá? A questão 31, ela está certíssima, porque não existe métricas para controlar produtos de software advindos de prototipagem. Bacana? Vamos aqui para a questão 32. Deixa eu diminuir aqui o espaço em relação a essas linhas aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui para o e-mail. Que eu queria ver se eu conseguia colocar todos os itens da minha questão aqui na mesma página. Só um minutinho. Vai ficar mais fácil a visualização aqui. Deixa eu só diminuir aqui para simples e remover o espaço, se não tem. Professor, Pronto. Pois não? Questão 32. a aula de hoje vai ser resolução dos exercícios, certo? Perfeito. Mas tem uns exercícios que a gente precisa fazer também? Não, Valendo não. ponto hoje? Hoje não, né? Não, nós temos uma atividade que nós vamos executar hoje, que é a própria prova, né? O próprio teste. Ah, então, é isso que eu tô falando. Assim, mas ele não é uma lista de exercícios, não. Na verdade, ele é uma prova que você vai acessar no Blackboard, não, no Moodle. E aí no Moodle você vai ser apresentado as 5 questões objetivas lá para você respondê-lo. Bacana? A ideia é iniciarmos ela até às 10h50, não é isso? Haja vista que a aula vai até às 11h30, às 11h35. Beleza. Mas colocando aqui que nós estamos na parte ainda de metodologias clássicas e ainda são já 10h30, eu tenho uma outra proposta para fazer para vocês. Aproveitando a sua colocação aí, eu penso que é muito melhor didaticamente a gente corrigir todas as questões, ou pelo menos avançar nessas questões antes da gente ir para a avaliação de fato. Porque, como eu falei, a ideia não é simplesmente fazer um teste por fazer um teste, não é simplesmente corrigir a lista de exercícios por corrigir. Até porque eu uso a correção da lista de exercícios para explicar coisas adicionais que não estão nos slides. Então, qual é a minha proposta? Deixar essa atividade para ser executada no dia 14, então eu adio a entrega, a execução dessa atividade para o dia 14, e aí hoje a gente fica só com a resolução dos exercícios e a gente avança mais para a parte de metodologias ágeis. O que vocês acham? Né? Aí a gente faz a lista de exercícios de maneira mais tranquila,
E aí, uma das coisas que os alunos me pediram também na semana passada é que a gente tivesse um intervalinho entre as aulas, né? Então, sem problema nenhum, quando for, então, 10h45, a gente faz essa interrupção aqui e aí segue, né? Então, daqui a 5 minutinhos, a gente faz o nosso intervalo, a gente para aí por uns 10 minutos, aí volta e a gente continua da onde a gente parou, pode ser? Eu acho que didaticamente a gente ganha mais assim, porque aí vocês vão para uma correção da lista de exercícios já com o gabarito comentado, e tendo esse gabarito comentado aí fica mais fácil até de vocês estudarem. Bacana? Então vamos seguir, e aí a gente avança aqui por mais 5 minutinhos, e aí a gente faz o nosso intervalo e a gente adia a nossa atividade para o dia 14, sem problema nenhum. A atividade já está prontinha, já está aguardando vocês lá, então no momento em que a gente puder fazê-la, a gente faz. Professor? Pois não, bom dia. Ai, que bom que você me ouviu. Voltou a funcionar as coisas aqui. Então, no caso, eu posso... Porque o senhor falou que ia ter mais de uma tentativa. Eu posso tentar fazer ela antes de fazer de fato, para poder entregar? Não, você não vai conseguir, não vai conseguir agora. Você só vai conseguir fazer no dia que a prova for aberta. Mas no dia que ela for aberta, no dia 14, você faz uma tentativa, e aí quando você terminar e entregar, é entregue para você mais 5 questões. Então você faz, na verdade, a prova 2 vezes. É como se você estivesse realizando ela de fato 2 vezes, porque de fato você a faz 2 vezes. Só que eu considero, na verdade, o sistema só vai considerar aquela onde for a maior nota, tá? Mas vocês podem utilizar como referência aquilo que a gente está vendo aqui, né? A nossa lista. Mas você não vai conseguir fazê-la antes do dia 14, até porque ela tem um cronômetro, né? No momento que você começa a fazer a prova, ela tem um cronômetro e depois ela se encerra. Então vamos lá, vamos resolver a questão 32 aqui e a gente vai para o nosso intervalo. Bom, em relação à prototipação, notem que a gente fala muito de prototipação e a gente fala muito de espiral. Por quê? Porque elas são a base do RUP. E aí, quando a gente começar a falar de RUP aqui, vocês vão ver que vão ser uma série de questões só sobre o RUP. Aliás, sobre o RUP, nós fizemos uma bateria de questões abertas, né? É importante vocês pegarem lá todas elas e colocarem e refazerem. Perfeito. Um erro de digitação aonde, ela? Me ajude aí a corrigir aqui. Vamos lá. Ah, tá. Auxilia o engenheiro de software e o cliente a entender melhor o que deve ser construído quando os requisitos estão confusos. Bom, então isso é fato, eu consigo fazer por meio da prototipação uma verificação de como é que deve ser o meu sistema em relação àquilo que eu vou desenvolver? Não, né? Na prototipação, eu não posso ter essa questão de criar protótipos com requisitos obscuros ou confusos, tá? Então, por isso, esse item aí está errado. O desenvolvimento de um protótipo, ele tem que ser executado quando eu tenho um refinamento dos meus requisitos, quando eu sei exatamente quais são os requisitos que eu pretendo desenvolver. Por isso, o item 1 está errado. Notem que são duas coisas bem distintas. A prototipação, ela serve para a gente obter os requisitos. Perfeito quanto a isso. Mas eu não posso construir produtos que eu tenha onde tem os requisitos obscuros ou ainda não conhecidos, né? 2. Tem como vantagem a construção rápida de um protótipo, que, não podendo ser descartado, passa a ser o núcleo do sistema a ser construído? Bom, é errado. A prototipação ela tem 2 modos. O modo em que eu tenho a reusabilidade e o modo em que ela é descartável. Então, o item 2 está errado. Item 3. Pode ser usado como modelo de processo independente? Pode. Para isso, existe a metodologia prototipação, que são as 2 figuras que coloquei lá em cima. 4. Apresenta ao cliente uma versão executável do software, sempre utilizando algoritmos mais eficientes para demonstrar a capacidade do sistema a ser criado. Bom, aí essa questão ela forçou um pouco a barra em dizer que sempre utiliza algoritmos mais eficientes, mas a FCC a considerou como correto. Por que ele colocou isso? Porque lá no livro do Somerville, ele diz que a versão executável de um software, quando implementada por meio de protótipo, tende a ser mais eficaz e mais eficiente. Mas lá no livro ele fala que tende, né? Tende a ser.
Ou seja, utilizando a metodologia de prototipação como ela deve ser, você tem um software mais eficaz e mais eficiente. Mas a FCC colocou isso aí como sendo correto. E item 5 é indicada para estudar alternativas de interface de usuário e viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho, dentre outras possibilidades. Perfeito. Aí esse item está correto. Então, a gente poderia colocar essa questão de uma maneira que fique mais clara para vocês, assim, ó, tende, utilizando algoritmos mais eficientes, tende, né? Está aqui. Então, apresenta ao cliente a versão executável do software, utilizando o quê? Utilizando algoritmos mais eficientes para demonstrar a capacidade de ser criada. Então, eu vou trocar isso aqui desse tende para mostrar assim, ó. Apresenta ao cliente uma versão executável do software com o uso de algoritmos. Tá? Então, ficaria assim, ó. Com o uso de algoritmos para demonstrar a capacidade do sistema a ser criado. Isso aqui fica mais fácil. E aqui em cima eu vou deixar esse item mais claro para vocês da seguinte forma. Auxilie o engenheiro de software e o cliente a entenderem melhor o que deve ser construído, ainda que não se tenha os requisitos, tá? Ou quando os requisitos estão obscuros. Então, ainda que não se tenha os requisitos. Ou quando os mesmos estão confusos. Então, aí a gente deixa o item de uma maneira mais clara para vocês entenderem o que são requisitos confusos e requisitos obscuros. A gente vai tratar isso de uma maneira mais específica quando eu estiver explicando requisitos funcionais e não funcionais, que é o próximo módulo depois da linguagem UML. Então, item 1 é errado, porque eu tenho que ter os requisitos. Item 2 é errado, porque ele pode ser descartável. O 3, o 4 e o 5 estão corretos com esses ajustes que eu coloquei aí. Apresenta ao cliente uma versão executável com o uso de algoritmos para demonstrar a capacidade de ser criada. Beleza. Vou até colocar aqui, ó. Pode apresentar ao cliente. Aí eu vou deixar muito parecido com o que está no livro do Somerville, tá? Tá aqui colocando que se atende. Bacana. Bom, com isso a gente terminou aqui a nossa primeira leva de questões. Vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo. No meu relógio aqui são 10h43, então às 10h53 a gente volta e aí a gente segue com a resolução de exercícios. Sim, a resposta correta da 32 é a letra D de dado. Bacana? Nos vemos então daqui a pouquinho. Um abraço.